E hoje conversando aqui com o economista e também professor da matéria, né, Moacir Bertassi, na entrevista anterior falamos um pouco sobre previsão da economia para 2025 e deixamos para esse bate-papo de hoje, né, três questões: a reforma tributária, o PIX, né, aquela situação do PIX, como ficou e como seria, né, e também aí a posse, né, de Donald Trump sendo aí agora o presidente da maior potência, pelo menos até onde a gente conhece, da maior potência econômica do país. Começar então pela reforma tributária, Bertassi. Eu queria que nós já nos ativéssemos, né, naqueles pontos que dizem de respeito diretamente para o consumidor, né, para a gente, né, por extensão. Né? Olha, toda reforma tributária, infelizmente, ela tem um cunho de política monetária. E quando a gente fala em política monetária, Esteves, eu já leio e estudo a história econômica desde que eu me conheço e desde que eu conheço a economia. Sempre uma reforma tributária ela traz um aumento da carga tributária. Tá? Estão prometendo aí uma situação que nós vamos ter um IVA muito alto, né? Que não vai mexer no bolso do consumidor, mas se nós tivermos um imposto alto, obviamente vai afetar o consumidor final. O IVA é o imposto sobre valor adicionado ou agregado, né? E esse valor, esse imposto sobre valor adicionado, na realidade, o que é o valor? Vamos começar pelo valor adicionado. O valor adicionado é a riqueza que a empresa produz. É a diferença entre aquilo que ela compra e daquilo que ela vende, entendeu? Então nós teremos aí um imposto. Até agora o imposto é em cima do faturamento. Agora vai ser lá na ponta. Lá na ponta. Agora vai ser em cima do IVA, tá? Então nós temos aí que nasce o produto. Isto é em cima daquilo que é produzido de riqueza, na realidade, que é o PIB, né? Então, estão dizendo aí que vai chegar a 28%, que é o maior IVA do mundo. Agora, eu não sei, porque muitos setores ainda estão discutindo que vai ter isenção, que é o setor da cesta básica e tudo mais. É difícil falar nesse momento aqui o que isso vai representar para o consumidor lá na frente. De início, eu digo assim... Não tem nada implementado ainda, nada, né? E ainda é tudo discussão. Na realidade, eu digo assim, sempre que nós temos uma reforma tributária, algo a mais é cobrado, entendeu? Isso nós temos assim, porque aí o consumidor, as pessoas perguntam, mas por quê? Porque o Brasil arrecada 2 trilhões e gasta 4 trilhões, entendeu? Então é uma conta que não fecha. O Brasil seria aquela família que ganha 5 e gasta 2, gasta 10, né? Tem que ter uma reforma por ano. Então é uma situação que nós teremos um aumento. Agora, quem é que vai pagar esse aumento, a gente não sabe ainda, está indefinido. Na realidade, ela foi votada só a parte que é a parte legal, que é a lei que institui, mas a situação ainda tem muita discussão, Esteves. Eu diria que normativas, né? Essa reforma ela vai ser implementada mesmo a partir de 2027, 2028. Não sei se nós temos ainda condições de implementar num curto prazo. Será que até lá não vai ter que ser reformada novamente? Vai, Esteves. Isso vai acontecer, aquela luta, né? Há muitos interesses envolvidos, né? Muito interesse. Então, talvez isso vai ficar dilapidado ainda, vai ser muito discutido. Então, não adianta ficar com medo ainda. Como eu falei na outra reportagem, eu odeio especulação. E eu não gosto de fazer especulação, principalmente em cima da política monetária. Uma que eu sou auditor fiscal. E fazer especulação em cima da reforma fiscal, da reforma que vai modificar monetariamente o Brasil, é uma situação complicada. A reforma... Mas é necessária, né? A reforma tributária ela é fiscal, ela é uma política fiscal que vai afetar a política monetária. Tá? E isso daí a gente não sabe como que vai o reflexo lá na frente. Mas uma reclamação que havia, né, é que pagar os impostos no Brasil, né, é muito complexo. A reforma tributária, pelo menos, vai simplificar esse processo? Vamos aguardar, Esteves. É um negócio especulativo, como eu falei para você, se eu falar que vai simplificar ou não. Nós temos isso chamado custo Brasil. Nós sabemos que... Alto, né? Altíssimo. A cada meia hora existe uma lei tributária sendo implementada em algum lugar. Para você ter uma ideia, nós temos 27 legislações do ICMS. Cada estado tem sua legislação. Isso vai unificar numa só. Essa é a tendência. Então, quando você unifica, é para ficar melhor, mas a gente não sabe. Eu falo assim, vamos falar agora como Matão, que eu sou apaixonado por nossa cidade. Nós estamos entre os 123 municípios
que são os mais industrializados do estado. Matão provavelmente vai sofrer as consequências, porque o imposto não vai ser mais em cima do local de produção, mas em cima do local do consumo. Então, com certeza, eu não sei o tamanho disso. Já tentei fazer esse estudo, mas, como eu falei, nós estamos só na parte ainda de votação, eu não sei quanto isso vai afetar lá na frente. E o Pix? Ia ser taxado ou não ia? Era mentira? Como é que é? Mais uma vez, Esteves, o pessoal fala da fake, eu gosto de falar da mentira, né? Mas é bom o consumidor entender. Os bancos, né, eles já informam quem faz Pix acima de R$ 5.000. Isso já é informado à Receita. Os bancos... São dados cruzados já, né? Já esse cruzamento já existe. Tanto que hoje é muito difícil você fazer a situação da sonegação, porque já está cruzado a receita com o seu lucro, com o seu patrimônio. Isso aí a Receita já tem nas mãos. Então, os bancos já estavam fazendo isso. Eu não sei porque toda essa baderna, esse monte de mentira. O que foi proposto é que as fintechs, que são os bancos eletrônicos, então nós temos os bancos grandes, né? Banco do Brasil, Caixa, o Bradesco, Santander, o Itaú, esses bancos já faziam isso daí. Agora, essa situação do Pix era simplesmente falando assim, eu não sei também por que não abriram isso. As fintechs, que é o Nubank, que é o C6, o Cora, esse monte de fintech começaram a fazer informação daquilo que estava sendo feito já pelo grande banco, entendeu? Mas não que ia ser taxado, ia ser não sei o que lá, é que no momento que você faz essa informação, você pega aqueles que estão fazendo Pix acima de R$ 5.000, eles passam a ter uma visão, a Receita Federal começa... Houve uma diminuição de movimentação, né? Isso, a Receita Federal vai falar, opa, peraí, o Moacir está movimentando R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 50.000, R$ 100.000, R$ 1 milhão de Pix através do Nubank. Mas, espera aí, o patrimônio dele não é tudo isso aí. E o que ele informa na hora de fazer o imposto de renda, ele está informando uma renda de 10 mil, ele movimenta 2 milhões, mas é alguma coisa errada. Pode ter havido aí um ruído na comunicação, né? Mais uma vez eu falo, né? Existem interesses, né? Interesses soltaram aí... Além do interesse político, que eu não gosto de entrar nessa celeuma, porque eu não sou político, eu sou economista. Eu sou técnico, eu sempre gosto de falar isso. Na parte técnica, vamos falar, existem interesses, né, especulativos nessa situação aí, porque quando você diminui o Pix, alguma coisa aumentou. Né? Alguma coisa, algum outro segmento aumentou. Taxação não havia, então? Não havia taxação. Simplesmente ia haver isso que eu falei para você. E é bom, fica bem frisado aí para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que na realidade não seria tributado, não seria aumentado, simplesmente ia fazer o que os bancos já fazem, que é informar Pix acima de R$ 5.000. Pix segue a vida, então? Pix segue a vida, então voltou aquilo que era normalidade. Mas eu falo assim, olha, quem faz Pix acima de R$ 5.000, toma cuidado com a movimentação quando informa o imposto de renda, entendeu, Esteves? Porque eu sei como funciona essa parte da receita. Da malha e tudo mais, tá? Os grandes bancos já fazem isso, então tome cuidado, porque se há alguma sonegação, eles vão pegar. Um momento vai ser pego. E chegando agora, né, Donald Trump, que esperar a economia, né, do país, do Brasil, do mundo, mas estamos falando aqui no nosso pedaço, né? Que é o Brasil? Olha, ele já está prometendo aumentar a taxação da importação. Ele quer, na realidade, tornar os Estados Unidos, voltar os Estados Unidos naquela época áurea. Depois da Grande Guerra, depois de 45, os Estados Unidos passam a ser uma potência gigantesca, porque ele começou com aquela situação que ele criou, então, os Estados Unidos criou um programa de ajuda para as nações que tinham sido devastadas, né? Que na realidade foi um programa de ajuda para poder fazer o consumo, que os Estados Unidos estava com excedente de produção. Então ele precisava da vazão. E ele criou o Plano Marshall, que é o plano que deu então incentivo à Europa, a reconstrução da Europa e a reconstrução do Japão, que estava com mais de 70%, 80% do país devastado.
entendeu? É o que vai acontecer em Gaza. Alguém vai ganhar muito com Gaza, pode escrever. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos, a partir de 45, começa a exportar muito, né? Ele começa a mandar muita coisa para a Europa, para o Japão, né? Foi o que salvou o capitalismo na realidade. Tá? Então, na década de 50 e 60, os Estados Unidos se tornam, foi a época áurea americana. O americano ficou riquíssimo, não tinha americano pobre. Todo americano tinha 2 geladeiras, tinha 2 carros, tinha tudo, a época lá. Só que isso acabou, né? Aí começou a saturação, então inverte 70. No mercado interno. Mercado de 70 e 80, a Europa reconstruída, o Japão reconstruído, começa a mandar para os Estados Unidos, fica todo mundo rico. Estados Unidos, Europa e Japão, riquíssimo. Só que chega na década de 80, meados da década de 80, eles não sabiam o que fazer com o capitalismo. Foi aí que a China entra, então, né? Eles olharam para nós, tupiniquins, não tem jeito. Olharam para a Rússia, também não tinha jeito. Para a ex-União Soviética, tudo pobre. Quem salva o mundo foi a China. Quem salvou o capitalismo foi a China, viu, Esteves? Na década de 80, a partir da década de 90. Eles estão numa espécie de guerra fria hoje, China e Estados Unidos? É uma guerra comercial pior que a Guerra Fria, né? Porque é uma guerra que machuca. Essa machuca. A Guerra Fria não machucava, essa daqui machuca mesmo. Então, o que o Trump está querendo? Ele entrou com essa tese e com essa promessa, voltar aos Estados Unidos àquela época áurea. Só que aquilo não volta mais. Nós estamos vivendo, meus amigos, amigas, né, um período mágico. É a queda de um império. Os Estados Unidos está caindo mesmo. E a China vai subir, não tem jeito. De um lado da balança, Estados Unidos. Do outro lado da balança, Estados Unidos, Brasil. Isso. Entre esses dois pesos, dizem que o Brasil mais depende dos Estados Unidos do que ao contrário. Você concorda com isso? É porque nós exportamos, nós dependemos da exportação que nós fazemos para ele. Tomar cuidado com esse americano, então. Tem que tomar muito cuidado, porque ele já falou que vai aumentar a taxação. Ele quer deixar os Estados Unidos mais forte, que para mim é uma balela. Eu sempre falo, o governo, você não faz a festividade no início, você comemora o governo no final. É no final que você vai saber se ele foi bom ou ruim. Entendeu? Só que no momento que ele fizer essa taxação, que ele falou que ele quer taxar o México, o Canadá, a América Latina, tudo mais, a inflação norte-americana vai aumentar. Escreve o que eu estou te falando. Então, eu não sei qual que vai ser. Qual é a postura que o Brasil tem que tomar com relação aí para se precaver? Muito cuidado, conversar tranquilidade, principalmente porque são lados opostos, né? É a direita e a esquerda. E ele já falou, já deu o recado ontem, que a América Latina depende mais deles do que eles dependem. Isso que eu havia perguntado entre Brasil e Estados Unidos. É isso aí, ele falou isso aí, inclusive respondendo a uma pergunta de uma repórter da Globo, né? Que o Brasil depende mais deles do que eles dependem do Brasil. Com certeza, você já viu o fundo aí, né? E aí nós exportamos. Hoje o nosso segundo maior parceiro comercial são os Estados Unidos. Era o maior, hoje é a China o maior. E o segundo maior são os Estados Unidos. Então, nós dependemos muito da nossa exportação, depende dele. E também eles do nosso produto. Do nosso produto, mas nós dependemos mais deles. É um negócio assim, eles podem cortar, amanhã eles podem, por exemplo, falar assim, não, nós não vamos mais comprar o suco, não vamos mais tomar suco do Brasil. Entendeu? Eles podem fazer isso. Os caras são loucos, ele pode realmente fazer uma taxação enorme nisso aí. Quem que vai pagar? Nós, porque nós que produzimos o suco, entendeu? Resumindo, então, pé atrás com o Donald. Pé atrás, principalmente com essa promessa de aumentar imposto, né? A taxação da importação, tá bom? Agora, quanto às demais situações lá, é lógico que vai afetar o Brasil, mas é política, eu não vou entrar nessa celeuma aí. A situação econômica, realmente, nós temos que ter muita cautela. Bom, Assir, obrigado por esse bate-papo, foram duas oportunidades, né? Ontem tratamos sobre a perspectiva econômica para 2025 e hoje batemos um papo aí sobre o PIX, né? Também sobre a reforma tributária e a posse, né? Agora definitiva do Donald Trump. Obrigado, viu? Eu sempre me coloco à disposição e é muito legal colocar essas informações porque a gente tem que dividir conhecimento, né, Esteves?